Muito bem, queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast EBD em Síntese, a classe de juvenis. Desta feita, iniciando a lição de número 13, que tem por título O Amor Gera Frutos. Você sabe, a lição 13 é o encerramento desse trimestre, quarto trimestre, da nossa escola bíblica dominical, e encerrando assim esse ciclo de lições que nós estudamos sobre o amor. Comigo aqui a irmã Milka, Pai do Senhor, Milka. A paz do Senhor José, a paz do Senhor professor, papai, mamãe, aluno, que possa estar nos assistindo. Deus abençoe a você, a sua aula, e que esse podcast hoje venha ser de grande ajuda para a sua aula e também de uma forma de crescimento espiritual para você. Graças a Deus. Muito bem, depois de 12 lições estudando sobre um assunto tão importante, um tema bastante corriqueiro, bastante falado, que é sobre o amor, nós chegamos à última lição, não só do trimestre, mas também do ano 2022. E aí, como encerramento desse trimestre, a comentarista da lição, a nossa casa publicadora também traz justamente um tema como o amor gera frutos. E o texto que está baseando esta lição está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que é um texto bastante conhecido que fala sobre o fruto do Espírito, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Muito bem, irmã Bilka, trazendo já a sua palavra introdutória nesta lição tão importante e o fechamento deste trimestre que nos trouxe tanto aprendizado. Amém. Então, professor, a gente chegou no último trimestre do ano, né? A última lição do ano também é a nossa última lição do ano gravando podcast, nosso primeiro ano de gravação de podcast, né? Então, é uma sensação muito boa e gratidão ao Senhor por este ano tão especial que a gente pôde compartilhar com vocês, mesmo à distância, um pouco das lições, fazendo alguns comentários, tentando ajudar a agregar nas aulas. Então, é um momento realmente de gratidão e já aproveito para conversar com vocês rapidinho sobre fazer nas aulas um momento de gratidão pelo encerramento do trimestre, pelo encerramento do ano, junto com essa lição, para que os alunos possam dar algum feedback, então fazerem algo diferente, para que eles sintam realmente que se fechou um ciclo. Muitos vão viajar, né, provavelmente, então é um momento bem interessante de comunhão e será algo muito bom, muito abençoado, e tem a ver com amor, né, demonstrar um pouco de um amor de uma forma diferente, mas demonstrar esse amor que eles tanto aprenderam na lição. Perfeito. E é muito importante esse lembrete acerca desta última lição, desse tempo que estamos vivendo. E se você, professor, puder disponibilizar o seu material para aqueles alunos que não puderem, porventura, estar nesta última lição, é bastante importante, porque esta lição justamente ela traz o fechamento de um assunto que foi abordado. Nós estudamos várias características do amor, baseada aí na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e hoje, na lição 13, nós estaremos vendo sobre o fruto o amor como fruto, né? Os resultados desta vida do Espírito, que inclui justamente o amor. Então é importante que, se o seu aluno não puder estar na lição 13, por motivos de viagem, por algum outro motivo, você consiga alcançar este aluno com algum material, de alguma outra forma, para que ele não perca justamente o encerramento desse ciclo de lições. Nós temos, nesta lição, alguns objetivos e que são bastante importantes nós conseguirmos alcançá-los para que a gente tenha êxito na nossa aula. E o primeiro deles é justamente o que é o fruto do Espírito e o seu alcance. A gente fala sobre, como a igreja pentecostal, a gente sempre enfatiza muito sobre os dons, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o enchimento, sobre o poder de Deus, e isso é extremamente importante. Essa é a identidade da Assembleia de Deus, é a nossa identidade como pentecostais. Mas algo que é também igualmente importante é o fruto do Espírito, né? É o caráter cristão, é a forma como nós vivemos e como nós seremos conhecidos como cristãos, que é justamente a questão do fruto do Espírito, Milka, e é importante que o nosso aluno, né, ele saiba que o viver cristão ele produz algo
que isso faz com que as pessoas vejam que há nele uma diferença em relação às outras. Isso mesmo. A Thaís, ela traz, né, a definição de fruto do Espírito como sendo um conjunto de virtudes. E é isso mesmo. Quando a gente vai ver o texto de Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, temperança, e por aí vai. São 9 partes que compõem esse fruto. E esse conjunto é o fruto do Espírito. E só é possível tê-lo quando a gente tem um relacionamento verdadeiro com Deus. Lá na igreja, tem alguns líderes que eles costumam falar assim para a gente, que o fruto do Espírito ele é gerado, o dom ele é dado, é um presente que Deus nos dá, mas o fruto ele é gerado. E ele é gerado justamente porque a gente consegue ele por conta que a gente está em constante comunhão com Deus. Então, é um processo que vai ser gerando em nós esse conjunto de virtudes. Se a gente for ver, é o que o mundo hoje mais espera. Porque você é uma pessoa que ela é paciente, que ela é bondosa, que ela é amável, que ela é alegre, que ela tem domínio próprio, que ela tem todas as virtudes, é o auge para o mundo, porque está cada vez mais se perdendo. Mas nós, como crentes em Cristo Jesus, nós temos esse fruto, porque ele é gerado em nós a partir do momento que a gente busca constantemente. E o alcance dele para as nossas vidas é porque é fruto do nosso relacionamento com Deus, então tem a transformação do Espírito Santo sendo produzida em nós. Isso também alcança os demais, porque quando esse fruto é gerado na minha vida, eu vou transbordá-lo para outro. Porque se eu sou uma pessoa amável, eu não vou ser amável para mim mesma, eu vou amar o outro. Se eu sou alegre, eu vou transparecer essa alegria para o outro. Se eu tenho domínio próprio, eu me controlo quando o outro faz uma raiva para mim e não revido da mesma forma. Se eu sou uma pessoa mansa, eu vou levar as coisas com mais calma, não vou me estressar tão facilmente, me irritar tão facilmente, me irar tão facilmente. Então, eu trago mais paz para onde eu estou. Então, ter o fruto em nossa vida melhora a vida em quem está ao nosso redor e transparece a Cristo. Porque a gente vai ser diferente do mundo e o mundo vai perceber isto. E a gente vai estar mostrando, ser crente é ser assim. Perfeito. Quando a gente observa Gálatas capítulo 5, que é o texto da lição, nós vemos que Paulo ele vai fazer justamente essa contraposição, né? Está falando das obras da carne, né? De como é o viver carnal, que Paulo está falando do andar no espírito e por outro lado, do que é o andar conforme as paixões deste mundo. E ele cita que as obras da carne são manifestas aí, e são várias. Mas ele traz uma oposição justamente no início do versículo 22, colocando mais, ou seja, ele está agora fazendo uma diferenciação, uma contraposição a respeito disso, dizendo, mas o fruto do Espírito ou seja, é o resultado de uma vida de quem anda com Deus, de quem anda no Espírito, né? A gente sabe que Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele estava fazendo uma defesa do viver na graça, porque havia muita gente lá que estava defendendo viver na lei, e Paulo, então, vai dizer que o viver no Espírito ele é totalmente diferente. E esse viver no Espírito, ele produz resultado, ele traz resultado, ele mostra que realmente você é alguém que anda com Deus. E o resultado disso é uma vida de amor, é uma vida de alegria, é uma vida de fé, é uma vida de mansidão. Então, quando a gente fala de fruto, nós falamos de marca, de algo que diferencia, de algo que é produzido pelo caráter cristão, né? Como você falou, Milka, os dons do Espírito, eles são dados por Deus. E o texto diz que os dons de Deus são dados sem requerimento. Então, Deus dá, Deus entrega em dado momento aquele dom de profecia, dom de interpretação de línguas, da palavra do conhecimento, mas o fruto ele tem que ser gerado em nós através de uma vida de andar com Deus, de estar com Deus. E isso vai fazer a diferença, né? Então, quando nós vemos aqui o que é o fruto do Espírito, ele é o resultado desta atuação genuína do Espírito Santo. E aí a gente sempre entra naquela questão, porque muita gente acha que o resultado desta vida do Espírito
as manifestações espirituais, e como eu disse, são importantes, nós precisamos disso. Mas o resultado genuíno dessa manifestação e dessa operação do Espírito em nossa vida é o fruto, né? Ele é o resultado daquilo que ele faz em nós. Isso mesmo. E aí a gente vê o destaque, né? O primeiro fruto, mas o fruto do Espírito é amor, em algumas versões caridade, né? Paulo já começa destacando o amor. E a gente vai ver Paulo também falando em 1 Coríntios 3 que de nada adianta para a língua dos homens, dos anjos, todo conhecimento, porque sem o amor nada valeria a pena. E acho que a gente já pode comentar um pouquinho do segundo objetivo, né, José? Que fala sobre Isso. demonstrar a superioridade do amor. Meus irmãos, o amor ele está acima de tudo isso. A gente pode saber falar bem, a gente pode ter conhecimentos sobre a ciência, sobre a astronomia, sobre engenharia, sobre áreas da saúde, áreas afins, enfim, sobre tantas coisas. A gente pode saber nos comunicar bem, a gente pode ter bons networks, é uma palavra que está bem alta agora para quem trabalha, mas não adianta nada disso se não tiver amor, né? O apóstolo traz isso para a gente, para mostrar que o amor ele está acima de tudo isso, que é necessário amar. Quando a gente ama, meus irmãos, a vida. Agora, se a gente não ama, a vida morre. Perceba que uma pessoa que ela não se sente amada, ela vai sempre como se estivesse decaindo. Ela muda a sua expressão, ela não se sente tão feliz, ela não tem tanto ânimo porque ela não se sente amada. Mas quando a gente se sente amado, a gente tem mais ânimo para enfrentar as dificuldades do dia a dia, a gente consegue se relacionar melhor com as pessoas. Então, o amor, ele é maior do que tudo isso. E ele é essencial para nós. Então, primeiro, nós temos que entender que o amor é essencial. E o primeiro amor que nós temos é o amor de Deus, né? Já estudamos na primeira lição sobre este amor de Deus, que ele nos abraça, nos envolve, e ele é maior do que tudo. Deus não tem preconceito, Deus não faz acepção de pessoas, então ele está de braços abertos para receber, para perdoar os nossos pecados, para nos amar, para nos ensinar. Então, este amor, primeiro, ele está sempre disponível para nós. E aqueles que recebem este amor, agora tem que amar o seu próximo. E aí vem os dois mandamentos: amarás a Deus do coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo, que também já foram tópicos de lições passadas. Quando a gente faz isso, a gente consegue mudar a estrutura envolvida da nossa sociedade, uma sociedade que está decaída por conta do pecado, que está fragilizada, mas quando a gente ama, a gente consegue mudar o relacionamento a gente consegue mudar os nossos relacionamentos, a gente consegue mudar como as pessoas se sentem à nossa volta, elas começam a se sentir bem, depois de um tempo elas começam a perceber que é porque tem algo diferente de nós, porque nós a amamos, e disso elas começam a ser convidadas a conhecer Jesus, porque como é que ela não consegue amar assim, ou seu vizinho, ou sua família não consegue amar daquela forma, mas nós conseguimos, é por causa de Cristo, e aí ela passa a começar a conhecer a Cristo. Então, o amor de Deus, o amor, ele é superior a todas as coisas, porque ele aponta para o próprio Deus, ele mostra o próprio Deus e ele alcança as pessoas. E ele vai estar acima de todas as obras. A gente pode fazer tantas coisas. A gente pode, inclusive, ajudar, dar esmolas, fazer a caridade como o mundo diz que devemos fazer. Mas se não tiver amor, de nada adianta. Estaremos fazendo isso de forma vazia. Se a gente trabalha na igreja formativa, se não tem amor, somos ateístas. Nós podemos estar, inclusive, amando no máximo a si mesmos, fazer por nós mesmos, e não pelo verdadeiro amor. E o que agrada a Deus é quando as nossas obras elas são feitas por amor, por causa do amor dele que nos alcançou e pelo amor ao nosso próximo. É verdade. E quando nós observamos o capítulo 13 da Carta aos Coríntios, na verdade, todo o contexto é ali a partir do capítulo 12 até o capítulo 14, quando Paulo está falando dos dons do Espírito, ele diz que ele poderia ter se ele tivesse tudo, todos os dons, se ele fizesse tudo, se ele até desse seu corpo para ser queimado, se ele doasse toda a sua riqueza, mas se ele não tivesse o amor, nada seria, né? Então, Paulo coloca o amor como um regulador dos dons.
Tudo que é feito na igreja, como corpo de Cristo, tudo que é processado no culto a Deus, ele tem que ter como regulador o amor. Então, sejam os dons, a liturgia, tudo que acontece na reunião, quando nós estamos no nome de Cristo, ele deve ser feito mediante o amor. Paulo chega a usar essa expressão dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos. A gente não tem esse entendimento, né? Nós não conseguimos chegar a alcançar. Talvez Paulo use aqui como uma forma de dizer que seria algo tão sublime, mas que ainda que ele tivesse isso e não tivesse amor, nada seria. Então, os dons, o amor, ele está acima dos dons espirituais. Os dons, eles são algo que através do Espírito, que move a igreja, que edifica a igreja, mas existe algo que é ainda mais importante. Quando Paulo, eu lembro agora de uma passagem, inclusive na carta aos Coríntios mesmo, que Paulo está falando sobre carne sacrificada aos ídolos e sobre a liberdade cristã, e ele diz que nós, como crentes, temos total liberdade, mas existe algo que está acima da liberdade, que é o amor. Então ele coloca, olha, se teu irmão é mais fraco, se teu irmão ele ainda não consegue ter o mesmo conhecimento que você, e ele vai se escandalizar, não faça não. Ou seja, é o amor que está acima da liberdade cristã. Eu tenho uma mente mais madura em Cristo, mas existe alguém que não tem. Então, pelo amor cristão, a gente deixa muitas das vezes a nossa liberdade um pouco mais restrita para, assim também, por amor ao próximo. Então, nós cremos que esse amor ele está acima dos dons e ele também está acima do conhecimento. Não é isso mesmo? Isso mesmo, ele está acima de todo conhecimento. Como a gente tinha comentado, por mais que o conhecimento ele seja importante, porque né, a gente necessita estudar, aprender, compreender, entender como as coisas funcionam e pôr isso em prática, mas se a gente colocar não só conhecimentos do mundo em geral, como das ciências, mas inclusive conhecimento teológico, meus irmãos. Se a gente adquirir muito conhecimento, mas se a gente não tiver o amor, não tiver sensibilidade para ensinar, para passar, a gente não vai estar cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas e para a vida do nosso próximo. A gente pode ter muito conhecimento sobre a vida, muito conhecimento sobre teologia, sobre as cadeiras da teologia, mas se a gente não tiver amor ao nosso próximo, se a gente não estiver amando, se dispondo a ajudá-lo quando precisa, em suas necessidades, em orar por ele, em atendê-lo, em escutá-lo, amor para ensinar, para ter paciência para ensinar, não adianta. A gente só vamos ser soberbos. Vamos ter muito conhecimento e vamos ser pessoas soberbas por conta desse conhecimento. Porque a gente não vai conseguir amar o nosso próximo o suficiente. E aí eu abro um parêntese. A gente precisa aprender a palavra de Deus cada vez mais, sim. Se a gente puder fazer um curso técnico, ou um bacharel em teologia, ou algo a mais em teologia, é muito bom. Mas isso não pode ficar apenas nos nossos livros, nossos cadernos, nossas anotações. Tem que ser algo que a gente pegue, aprenda e coloque em prática, e a gente ensine aos demais, e a gente use isso para o bom serviço da nossa igreja. Mas quando a gente pega isso e usa para nós mesmos, apenas para ter, para dizer que temos, nós estamos indo pelo caminho da soberba, pelo caminho da avareza. E isso não está certo, isso é um pecado. E a gente precisa ter esses cuidados. A gente tem que ter amor. Acho que após 13 lições, a gente já deve ter entendido que a nossa vida como crente não pode ser uma vida para viver para si próprio. É uma vida que a gente vive para Deus e a gente também vive com o nosso próximo, se relacionando bem com ele, cuidando dele e amando. Eu lembrei aqui o texto, 1 Coríntios capítulo 8, Paulo diz assim, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência enche, mas o amor edifica. Então veja que ele coloca o amor acima do conhecimento. E se alguém cuida de saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, o amor ele é extremamente importante para a vida cristã, porque ele está acima dos dons. Os dons devem ser exercitados com amor, né? O conhecimento, o amor também está acima dele, mas
nós devemos procurar, sim, um conhecimento, agora um conhecimento com amor, um conhecimento que procura ajudar o próximo, é aquele conhecimento que a pessoa tem, mas não se sente superior a alguém, pelo contrário, ele quer ser servo do seu próximo, dos seus irmãos, ele quer ajudá-lo assim como ele aprendeu, para que os outros aprendam também, né? Então, aqueles que são mestres, pregadores, aqueles que Deus deu a oportunidade, o dom de conhecer a palavra também, devem ser servidores daqueles que ainda não possuem tal conhecimento. E também este amor está acima das obras. Alguém acha que obras são importantes, e é verdade, porque nós não fazemos obras para sermos salvos, mas porque já somos salvos, as obras são extremamente importantes, mas o amor também está acima delas. Exatamente, o amor está acima das obras. As obras elas não podem vir sem a fé, senão vão ser obras mortas, né? Uma fé sem obras é morta, mas as obras também tem que vir junto com a fé junto com as obras, e junto de tudo isso tem que vir o amor. O amor, ele está junto de todas as coisas que a gente faz, é algo que é indissociável da vida cristã. Inclusive, no objetivo seguinte, a gente precisa mostrar para o nosso aluno que o mais importante é o amor, que ele não é só o superior a todas as coisas é o amor, como o mais importante é o amor e o porquê disso. Primeiro, porque esse amor que está dentro do Espírito, ele nos torna semelhante a Cristo, né? A gente só consegue ter fruto, esse fruto é gerado por conta do relacionamento com Cristo. E quanto mais a gente se relaciona com Ele, mais o Espírito nos transforma parecido com Cristo. É claro que a gente não vai ser perfeitos aqui na Terra, mas aqui nós estamos em processo de santificação, melhorando a cada dia com a ajuda do Espírito Santo. E veja, se a gente tem amor, a gente tem alegria, tem a paz, tem a esperança, tem a bondade, tem a mansidão, a gente vai ser diferente do mundo. E a gente vai ser mais parecido com Cristo. Porque se a gente pegar a figura de Jesus Cristo e a gente colocar o fruto do Espírito do lado, a gente vê que Jesus tinha tudo aquilo, né? Então, se esse fruto está em nós, porque é gerado pelo Espírito, então a gente tem que ser parecido com Cristo. Quanto mais a gente se dedicar a conhecer ao Senhor, mais parecidos seremos com Ele, porque mais o Espírito Santo agirá em nós e mais será demonstrado esse fruto do Espírito nas nossas vidas. É verdade. Tudo isso começa através da operação, né, do Espírito em nós, né? Quando nós aceitamos a Cristo, é importante que o nosso aluno saiba, né? Quando ele decidiu servir a Cristo, ou porventura, professor, pode ser que algum aluno ainda na sua sala venha às suas aulas, mas ainda não se decidiu para Cristo, esteja ali como espectador. É importante que você faça também um convite, mostre a ele a necessidade de nós confessarmos nossos pecados, para que possamos viver esta vida no Espírito, porque através do momento da nossa conversão, que o Espírito Santo ele vai habitar em nós, e este Espírito é a garantia, o penhor da nossa salvação, aí nós somos regenerados e começam os justificados, e aí nós começamos esse processo de santificação, nós somos declarados santos, mas a partir dali também nós temos que desenvolver a nossa salvação, esta vida de santificação, e o Espírito Santo que habita em nós, que nós somos templo e morada dele, ele vai trabalhar em nós para que este caráter de Cristo, afinal nós somos cristãos, discípulos de Cristo, para que o caráter de Cristo venha se manifestar em nós. Até como o Senhor Jesus disse, né, que a nossa luz ela resplandeça para que os homens vejam, né, as nossas boas obras. E qual o objetivo de tudo isso? É que eles glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Então, quem tem uma vida no Espírito, quem vive no Espírito, ele tem uma vida que o Espírito desenvolve nele um caráter, e esse caráter ele é evidenciado. As pessoas do mundo, a gente tem gente que ainda canta aí aquele, nem que é um hino, mas aquela música, né? Não chore se o mundo ainda não notou, né? Se não notou, porque tem alguma coisa errada, né? Porque você não está evidenciando as marcas do verdadeiro cristão, porque quando nós somos discípulos de Cristo, as pessoas elas vão notar essas características, elas vão ver o amor, elas vão ver a paz, elas vão ver a fé, que também pode ser traduzida como a fidelidade.
elas vão ver esses atributos e eles vão dizer como chegaram lá em Antioquia e disseram, rapaz, esse pessoal, eles não são outra coisa não, eles são cristãos, eles são miniaturas de Cristo, porque eles parecem demais com ele. Exatamente. A gente reconhece uma árvore pelo fruto que ela dá. Então, a gente reconhece um crente também pelo fruto que ele dá, que é o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito, ele mostra quem nós somos, como está no tópico 3.2. Então, se a pessoa ela diz que é crente, mas ela não demonstra nenhuma parte desse fruto, alguma coisa está errada. Porque quando temos Cristo, nós vamos evidenciar a Cristo. A gente não vai evidenciar as obras da carne. A gente vai evidenciar Jesus Cristo através desse fruto do Espírito. Tem áreas da nossa vida, meus irmãos, que serão mais difíceis. Tem pessoas que vão ter mais dificuldade no domínio próprio, por exemplo. Mas aí o Espírito Santo vai trabalhando nela e ela vai conseguir gerar essa parte do fruto. Lembrando que o fruto é todo, né? É um todo composto por 9 partes. A gente tem um fruto quando a gente tem as 9 partes. Mas o Espírito Santo vai gerando em nós cada parte até termos o fruto por inteiro, vamos assim dizer. Mas a gente faz uma área, mas o Espírito Santo vai trabalhando em nós, na medida que a gente vai se relacionando com ele, vai abrindo mão, vai se pedindo perdão, e a gente vai buscando, vai tentando mudar, ele trabalha aquela parte do fruto gerado. Outras pessoas terão dificuldade com o próprio amor, por exemplo, terão dificuldade em amar. Mas o Espírito Santo, ainda assim, ele trabalha em nós até que a gente consiga frutificar e dar essa parte do fruto. Agora, uma pessoa que ela não dá nenhuma parte do fruto, ela não dá o fruto, ela vive cometendo todas as obras da carne, que são lidas em Gálatas 5, acho que é 5, 20 e 21, se não me engano. Então, ela não tem como gerar o fruto do Espírito ao mesmo tempo. Ou você vai frutificar aquilo que é do Espírito, ou você vai dar aquilo que é da carne. É um dos dois. Não tem como ser os dois. Entende? Então, como reconhecer um cristão? Pelo fruto. Ele age como a carne pede para agir, ou ele age conforme o fruto do Espírito Santo? E é isso que esse tópico ele quer nos dizer para a gente, que a gente vai ser reconhecido por este fruto. E esse fruto apontará a Cristo. Verdade. Quando nós estudamos o Sermão do Monte, Jesus ele foi muito claro, já no final ali do sermão, falando sobre os falsos profetas, Jesus diz, né? Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus está falando justamente sobre os falsos profetas. Como é que você vai reconhecer um falso profeta? Por meio dos seus frutos, ele pode até pregar, ele pode fazer milagre, ele pode fazer maravilhas, ele pode fazer cair chuva. Mas o caráter dele vai mostrar que ele não é um profeta de Deus. As ações que ele vai fazer no dia a dia, o relacionamento que ele vai ter com os irmãos, com a sua família, isso vai mostrar, evidenciar que ele não é profeta de Deus, que ele é um impostor, que ele é qualquer outra pessoa, menos o profeta de Deus. Assim também é a vida do cristão. Se nós produzirmos frutos, aí as pessoas vão dizer, rapaz, essa pessoa realmente é um crente, é um cristão, é um verdadeiro homem de Deus, como aquela mulher disse, né? Olha, veja esse homem aí, é um profeta, ele é um homem de Deus. Porque certamente o profeta mostrava as suas credenciais de ações, de tratamento com as pessoas, que mostrava que ele era alguém diferente, não é? Quando José foi ao Egito, por exemplo, eu tenho certeza que, claro, existe a soberania de Deus, é o propósito de Deus, mas José mostrou que ele era diferente, né? E assim, homens e mulheres de Deus que estiverem em lugares difíceis, e isso é importante que os nossos jovens saibam, porque assim como nós passamos por dificuldades hoje, muitos homens e mulheres de Deus também passaram, né? Esther foi para a Pérsia, passou ali longe da sua família, José foi para longe da sua casa, e outros que estiveram no cativeiro, mas mesmo assim permaneceram fiéis. Exatamente, permaneceram sendo fiéis. Eles tinham certeza em quem criam, que era em Deus, e estavam confiantes que Deus tinha o melhor para eles, né? E aí a gente entra na última parte da nossa lição, o fruto do Espírito é o caminho mais excelente.
Isso é interessante porque a gente sabe que Deus ele tem o melhor para as nossas vidas, né? Mas o mais importante de tudo é que ao final da nossa vida, nós iremos estar com Ele no céu. Nós teremos esse corpo transformado em um corpo glorioso. Nós iremos habitar no céu, não há pecado, não há dor. E o apóstolo ele diz, né, que quando a gente chegar lá, não vai ter os dons, não vai precisar de profecia. A gente não vai precisar da igreja em si como um templo construído, porque lá já habita o próprio Deus. Lá nós já estaremos adorando ao próprio Deus pessoalmente, frente a frente. Vai passar tudo que a gente conhece aqui, vai passar. Mas o amor, ele fica. O amor é algo que não vai passar. O amor vai continuar, meus irmãos. O amor é algo inerente à vida do cristão, aqui na terra e depois dela. A gente não tem pra onde correr. Eu não gosto de amar meu irmão. Sinto muito. Mas como é que vai ser no céu? No céu não vai ter como você não amar. E você também não chega lá se você não amar seu irmão aqui. Porque como é que a gente ama, diz que ama a Deus, mas a gente não consegue amar o nosso irmão? Se não me engano, é 1 João 4, é 1 João 3. Confunda aí os capítulos. Mas é uma das cartas de João. Como é que a gente consegue dizer que ama a Deus que não vê, mas não ama o nosso irmão que a gente vê? O apóstolo vai puxar aí as nossas orelhas, né? O amor é inerente à nossa vida. E se a gente não ama o nosso irmão, não tem como a gente dizer que ama a Deus. E quando a gente ama a Deus, a gente ama o nosso irmão, porque é o fruto que é gerado em nós. Então, isso tem que ficar bem guardado em nossos corações, porque evita que a gente caia em alguns maus ensinamentos ou más doutrinas. Às vezes tem uma pessoa que aparentemente é crente, né? Está ali ensinando, mas ela não ama, ela não consegue amar, ela maltrata. Então, essa pessoa, como é que ela ama a Deus? E quando a gente percebe esses sinais, a gente começa a ver que ela não tem o fruto. Então, a gente começa a ver que é uma pessoa que pode não ser exemplo para a nossa vida. Eu sei que precisamos ter muito cuidado com essas falas, mas a Bíblia nos orienta em termos de cuidados com falsos mestres. E ela diz que a gente reconhece o outro pelo fruto, foi o que José, inclusive, leu na própria Bíblia. Então, está escrito, é pelo fruto que a gente reconhece. E a gente vê que esse fruto do amor ele é importante para reconhecer quem é um cristão e quem não é. Então, temos que ter esse cuidado. E é esse fruto também que nos conduz a um caminho excelente, que é aquele caminho que vai nos levar até a glória. Verdade. E eu quero encerrar justamente com o texto final do capítulo 13, a primeira carta aos Coríntios, quando Paulo diz, né? O amor nunca falha, versículo 8, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Paulo está apontando para um tempo futuro, diferentemente do que acreditam nossos irmãos tradicionais, que creem que os dons, as profecias cessaram. Nós discordamos disso porque Paulo aponta para um tempo futuro, né? Ainda não chegou esse tempo. Mas ele diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, veja que Paulo vai apontar para o futuro quando diz, quando vier o que é perfeito, ou seja, esse tempo ainda não chegou, ele chegará, e nós cremos que é a volta de Cristo, onde estaremos com ele. Então, o que é em parte será aniquilado. Ele diz, quando era menino, falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior destes é o amor. Então, queridos, este é o fechamento, né? O maior de todos é o amor. O amor, ele é a marca, a evidência central de uma vida com Deus. Eu quero deixar o espaço para a irmã Milka fazer a sua conclusão e como nós estamos nesta última lição do ano também, último podcast de 2022, eu queria também deixar esse espaço para agradecimentos, enfim, fique à vontade. Bem, meus irmãos,
Foi uma oportunidade muito maravilhosa que o Senhor concedeu, né, de estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho, algo que eu não imaginava. Espero ter, pela graça do Senhor, ter contribuído um pouco com as aulas de cada um, com o conhecimento de cada um. Além de estarmos aqui gravando, nós também estamos orando por cada aula, por cada episódio, por cada podcast, porque é um trabalho que é espiritual e só tenho que agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Não sabemos sobre o próximo ano, mas com certeza foi uma oportunidade muito incrível que o Senhor concedeu e que eu espero que tenha gerado frutos, né? Mesmo que eu não saiba aonde, em quem, mas que tenha gerado frutos, porque o nosso objetivo aqui é glorificar ao Senhor, ajudar para que frutos sejam gerados e a obra do Senhor prospere. Muito bem. Eu quero agradecer a nossa irmã Milka, que hoje esteve conosco, pela parceria durante todo este ano, ao Reinaldinho, que infelizmente hoje não pôde gravar conosco, mas que todos esses episódios esteve aí nos ajudando. E agradecer também ao nosso pastor Reinaldo, que é o diretor do DENEC, por ter nos escolhido, né, nos chamado para esta missão. Dizer também que é uma honra. E agradecer a vocês, professores, alunos, internautas, que nos acompanharam durante todo este ano. Que Deus abençoe você. E próximo ano, se Deus nos permitir, e estarmos com vocês, será mais um ano de bênção para a vida de todos. Então, que Deus abençoe, que a sua aula seja muito boa, abençoadora. E se o Senhor nos permitir, estivermos vivos e Ele ainda não estiver voltado, estaremos em 2023 anunciando a palavra do Senhor. Tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.